Cumprimento vocês, paz de Jesus. Em especial hoje, eu cumprimento também o sogro, a minha sogra, que estão aqui. Ele é muito envergonhado, mas eu gostaria de destacar, frisar que eu estou muito feliz, muito satisfeito de vê-lo aqui. Minha sogra, ela já nos acompanha. Agora, meu sogro, ele fica envergonhadinho. Faz assim, seu Romero. É, isso aí. Ele é o maluco que deixou namorar a Tuane numa versão que não era nada dessa versão aqui. Era uma versão com boné. Sabe aquele elásticozinho que tinha? Eu usava para baixo. Em cima da orelha, porque eu tinha orelha de abano. Tu sabe do que eu estou me referindo. Também fez operação no Groupon. Mas é isso, muito feliz. Obrigado, seu Rome. Que o senhor possa voltar mais vezes aqui. Amém? Então tá bom, que alegria. Que sábado eu me alegro sempre de estarmos juntos na presença do Senhor, e eu convido vocês, juntamente comigo, a orarmos pedindo a Deus para que Ele nos dirija para mais um sábado, que Ele seja o centro dessa reunião. Como sempre, Deus tem nos acompanhado e nos abençoado. Feche seus olhos e ore comigo. Portanto, Pai, com muita reverência e com muito temor, eu entro agora em Tua presença, clamando a Ti pela Tua manifestação especial. Como estava orando ainda há pouco, eu me preocupo de reproduzir não aquilo que é gerado através do meu pensamento, do meu intelecto, mas me preocupo de gerar sempre uma reflexão aqui dentro da nossa congregação que tenha como origem o seu coração. Por isso eu agonizo todas as semanas em Tua presença até cavar e encontrar aquilo que o Senhor quer falar ao coração da Tua igreja. E também, Senhor, tenho a preocupação de que o Senhor possa utilizar a vida do Teu servo, que também nada tem a oferecer se não for por Ti, Jesus, se não for por intermédio do Teu Espírito Santo, se não for pela capacitação do Teu Espírito Santo, pelo mover do Teu Espírito Santo, pelo fluir do Teu Espírito Santo, pelo sopro do Teu Espírito Santo. Se não for o Senhor, esta reunião é uma reunião vazia. Se o Senhor não estiver aqui trabalhando aos nossos corações, tampouco as nossas palavras, os nossos louvores, eles podem talvez soar de uma forma agradável aos ouvidos humanos, mas se o Senhor não for o centro desta reunião, se o Senhor não estiver aqui recebendo a nossa oração, recebendo o nosso clamor, isso tudo perde sentido. É por isso que nesta oração agora nós estamos aqui clamando: esteja sobre nós, com os Teus olhos em nós, derramando a Tua misericórdia, derramando a Tua graça, olhando para nós com a Tua misericórdia, porque estamos aqui, Senhor, em Tua presença, nos humilhando em Tua presença, declarando a nossa insuficiência, declarando a nossa miserabilidade, declarando que não somos nada sem Ti. Nada, Senhor, nós não somos nada sem Ti. Por isso, dirige este culto, dirige este ambiente é Teu. O Senhor é o bispo das nossas almas, o Senhor é o supremo pastor, o Senhor é quem deu a vida pelas suas ovelhas, e nós estamos aqui para engrandecer o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém, amém. Eu não quero falar hoje sobre política, eu quero falar sobre defesa do Evangelho. Mas introduzo dizendo que quando eu observo o formato, o cenário político mundial, a confusão, o caos que está, e também quando eu paro para analisar o caos que está o nosso cenário político também nacional, eu percebo que quando a gente analisa um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente não era tão obcecado assim com informação política. Alguns anos atrás, certamente
se perguntasse para mim, apesar de ser novo, mas eu percebia um certo desinteresse político. Eu percebia que as pessoas, elas não se preocupavam, por exemplo, com os nomes dos governantes, as propostas de governo, não se preocupavam com os escândalos de corrupção, não pelo menos na dimensão e na intensidade que acontece hoje. E hoje a gente acabou virando mais politizado, a gente está mais informado. E porque a gente está mais informado, a gente está falando mais sobre política. E falando mais sobre política, a gente está mais inserido às vezes em polêmicas. E nessas polêmicas a gente vai se dividindo, por vezes proporcionando alguns ambientes desconfortáveis dentro dos nossos laços afetivos, familiares, às vezes respingando até mesmo na religião, como citamos aqui algumas semanas atrás, onde a gente vai tentando fazer uma harmonização da política com a religião, algo que sinceramente, como disse, mencionei, não acredito ser possível. Mas digo isso porque concluímos algumas semanas atrás que Jesus tinha uma postura neutra diante do governo que estava instaurado em sua época. Jesus tinha uma postura neutra diante de Roma. Roma, um governo corrupto, pagão, politeísta, violento, e Jesus se comportou de uma forma neutra, para não dizer passiva, em relação a Roma. Aliás, a maneira passiva de se comportar não era somente diante da circunstância governamental, política. Jesus, eu percebo que ele tinha uma postura passiva em diversos ambientes. Não é à toa que o profeta nos antecipa que ele seria levado como uma ovelha muda ao matadouro. Jesus não pegou numa espada nem mesmo para se defender dos soldados romanos. Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, a orar por quem nos persegue. Jesus, ele nos ensina a ser passivos, virar a outra face, andar 2 milhas. Jesus nos ensina a ser passivos. A postura, a conduta e o ensinamento de Jesus é passividade, mansidão, exceto diante de algumas circunstâncias. Por exemplo, Jesus está passeando no templo e de repente aquilo que era para ser, aquele local que era para ser um local de oração, estava sendo um local de comércio. Diz o evangelho que Jesus pega um chicote e expulsa todo mundo do templo e se manifesta de forma expressiva. Você percebe, por exemplo, Jesus sendo agressivo, com espírito combativo contra os fariseus, dirigindo ofensas aos fariseus. Jesus olha para os fariseus em certo momento e diz assim: olha, vocês percorrem o mundo para gerar discípulos, e vocês tornam esses discípulos 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ofensa. Jesus se dirige a esses fariseus de forma ofensiva. Então me parece que Jesus, embora tenha uma postura passiva em diversos contextos, em diversas circunstâncias, para tudo aquilo, preste atenção, para tudo aquilo que se opõe à verdade, aos preceitos, aos princípios e aos ensinamentos da palavra de Deus, Jesus se comportou de forma áspera, ríspida, inegociável. Jesus se comportou de forma expressiva, com espírito combativo. É interessante porque no mundo greco-romano, com uma pluralidade religiosa, com um pluralismo religioso, no mundo politeísta, você percebe que o discurso de Jesus e a preocupação de Jesus com as outras religiões era mínima, quase que zero. Jesus não estava disposto a abrir
os textos proféticos do Antigo Testamento e querer discutir religião com os agentes da outra religião. Não era esse o interesse de Jesus. O interesse de Jesus e a preocupação de Jesus com o fermento dos fariseus, inclusive, a preocupação de Jesus era com aquilo que acontecia dentro do movimento, com a ameaça que se manifestava contra a verdade de Deus, porém a origem dessa ameaça era dos membros que faziam parte do contexto religioso de Jesus. Pouca preocupação tinha Jesus de debater ou de discutir com a outra religião, com outras religiões, e inclusive acredito que nossa postura também como cristãos, por vezes, não vai ser ficar entrando em discussões que não levam a nada com outras religiões. Nós estamos no campo do respeito, tanto que em Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo vai apresentar o evangelho aos gregos na cidade de Atenas, ele vê ali um altar ao Deus desconhecido, e o apóstolo Paulo, ao invés de se comportar de forma agressiva, ele se comporta de forma dialogal. Mas para com essas pessoas de dentro do movimento que tinham o potencial de perverter a palavra de Deus, esses Jesus ensinou a ter perigo. Esses Jesus ensinou a ter cuidado, porque apresentavam perigo. Jesus não tinha preocupação com quem não tinha informação. Jesus tinha preocupação com quem era bem informado e utilizava da sua boa informação, do seu bom conhecimento da palavra de Deus para perverter a mensagem do evangelho. Note que existe uma palavra, uma história no Antigo Testamento de um líder de uma nação que ficou absolutamente aterrorizado com a nação israelita numerosa, e ele percebeu que aquela nação israelita numerosa ameaçava a sua soberania, ameaçava o seu território, e ele contrata um feiticeiro para encantar feitiços contra Israel. Esse feiticeiro, ele é levado para um lugar para encantar feitiços, maldições contra Israel, e Deus não permitiu com que aquilo acontecesse. Deus não permitiu. E aí Balaão, este feiticeiro, orientou Balaque a perverter as pessoas por dentro do movimento, com que eles cometessem imoralidade sexual. Porque por vezes o inimigo não vai nos atacar através de armadilhas, ou de ciladas, ou de dardos que vêm de fora. Nós vamos tropeçar com algumas verdades que serão deturpadas com pessoas que têm credenciais. Essa é a preocupação de Jesus. O evangelho para mim é uma mensagem de Deus quanto à sua justiça, o seu juízo e o seu amor mediante Jesus Cristo. E dentro dessa mensagem, dentro desse acumulado de ideias que é o evangelho, existem algumas ideias que nós podemos discordar acerca delas. Nós podemos divergir acerca delas, mas existem algumas ideias, algumas premissas dentro do evangelho que elas são inegociáveis. E essas premissas, quando deturpadas, quando nós começamos a ensiná-las de forma equivocada, isso pode gerar estragos estratosféricos. Me preocupa, e é a preocupação de Jesus e era a preocupação dos apóstolos. Por isso, diante da menor ameaça contra a verdade, diante da menor ameaça contra a verdade do evangelho, Jesus e os apóstolos se comportaram com espírito combativo. Jesus e os apóstolos se comportaram de forma áspera. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês hoje. E eu gostaria de refletir sobre isso a partir da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas.
Nessa carta, a gente pode dizer que essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é uma carta escrita em defesa ao Evangelho. O apóstolo Paulo está defendendo o Evangelho, o apóstolo Paulo havia ensinado o Evangelho, e após ter ensinado o Evangelho, pessoas, líderes, conhecedoras da verdade, se infiltraram dentro da comunidade para perverter o Evangelho. Os cristãos judaizantes estavam agora comprometendo aquilo que é elementar no Evangelho, que não pode ser quebrado. Eles estavam ensinando que era possível ou que era necessário, uma vez que Cristo morreu e pagou todo o preço diante de Deus com o seu sacrifício, que era necessário ainda fazer outras coisas. E isso corrompia a mensagem do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo escreve o que escreve. E a gente analisa aqui na carta um apóstolo Paulo quase que revoltado. Um apóstolo Paulo bravo. Quer ler um apóstolo Paulo bravo? Leia a carta aos Gálatas. Estamos falando de um homem bravo. Dá para perceber no texto que o apóstolo Paulo está bravo. E é sobre esta carta e alguns versículos desta carta que eu quero refletir com vocês, para que nós possamos também pensar um pouco na nossa postura diante daquilo que está sendo pregado em larga escala na nossa geração. O objetivo da minha reflexão é para que você entenda qual é a sua postura diante da mensagem que às vezes se apresenta como um evangelho, mas na realidade não é um evangelho. Qual é a nossa postura? Vamos ler. Gálatas, capítulo 1, verso 1. O apóstolo Paulo diz assim: Paulo, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Repito, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele ainda no primeiro capítulo, ele começa a dizer para os Gálatas que ele, quando recebeu o Evangelho de Jesus, quando ele foi separado para pregar o Evangelho de Jesus, ele não consultou pessoa alguma, porque o que ele recebeu, ele não recebeu de homens. Ele faz questão de frisar isso aqui na carta aos Gálatas: eu recebi de homens, não consultei pessoa alguma, tampouco quando eu fui chamado, quando eu fui convocado para fazer parte do time de Cristo, eu tampouco desci a Jerusalém, porque Jerusalém é o polo dos superapóstolos, e eu não desci para lá. Eu fui para lá depois de 3 anos. Aliás, 14 anos depois, isso ele diz no 2º capítulo, 14 anos depois, eu estive com eles novamente para a gente discutir isso aqui que eu estou querendo ensinar para vocês, sobre guardar ou não os preceitos da lei de Moisés. E ali, com pessoas influentes, com os superapóstolos, eu não me submeti a eles nem por um instante, porque o apóstolo Paulo estava em defesa do verdadeiro evangelho. E esta aqui, dentro desse contexto aqui da carta aos Gálatas, não é a primeira vez que a autoridade do apóstolo Paulo havia sido questionada. Outras vezes a autoridade do apóstolo Paulo havia sido questionada, e nessa carta a autoridade do apóstolo Paulo também está sendo questionada. Tanto é que ele diz: olha, minha autoridade está sendo questionada, mas eu não recebi o evangelho por meio de homens, não consultei pessoa alguma, não fui para Jerusalém, não dependi de Pedro, não dependi de Tiago, não dependi de ninguém, recebi de Jesus. E agora que a minha autoridade está sendo questionada, que vocês estão tentando questionar a minha autoridade, porque funciona assim: se alguém não consegue refutar aquilo que você está dizendo, muito provavelmente vão começar a comprometer a sua índole, a sua autoridade. E foi o que foi feito aqui com o apóstolo Paulo. Eu nunca me esqueço de primeiro culto, R3D. Eu não sei quantos de vocês estiveram aqui no primeiro culto R3D. Tinha um mezanino. Final do culto, me lembro como se fosse hoje. Uma pessoa me chama e pergunta para mim: quem é a cobertura espiritual de vocês? Quem é a autoridade sobre a vida de vocês? Eu adoro dar conversa para doido. Adoro. E eu, como assim? Sabendo onde a pessoa queria chegar. Eu, como assim? Não, a autoridade, o óleo e tal. E aí, de repente, eu percebi que a pessoa
estava já ficando um pouco constrangida, eu de uma forma equilibrada, sem ofender ninguém, fiquem tranquilos, não fiquem preocupados quanto a isso. Eu disse assim para ele, como quem diz agora, com a mesma expressão, com a mesma serenidade, com a mesma tranquilidade, com a mesma calma e com a mesma convicção diante de Deus: nossa cobertura é Jesus. Nossa cobertura é Jesus. Porque a gente dá ênfase o movimento protestante, ele é ramificado. Então a gente tem os batistas, os presbiterianos, os luteranos, os mais tradicionais, os pentecostais, os neopentecostais. Aí a gente vai dando ênfase para esse tipo de coisa. A gente vai dando ênfase para as tradições. A gente vai dando ênfase para os apóstolos, para os líderes. E aí a gente vai se questionando e vai perguntando algumas questões e vamos sobrepondo algumas questões em cima de outras, como por exemplo, que a mensagem que é pregada é maior do que o mensageiro. A mensagem que é pregada, ela é maior do que o mensageiro. E a gente que fica nessa neura, a gente que fica nessa discussão, a gente que fica com essa preocupação, a gente que fica nesses milindros querendo saber que tipo de mensagem, quem é que está pregando, quem é que está ensinando. E a gente começa a perceber na nossa experiência de fé que muitas vezes pessoas com credenciais, pessoas com pedigree religioso, são capazes de expressar e ensinar atrocidades teológicas, porquanto pessoas que não têm talvez a menor credencial, talvez não tenham óleo, não foram ungidas, não foram ordenadas, não participam de uma comunidade expressiva, pessoas que são capazes também aqui de ensinar a palavra de forma correta. Em um determinado momento, os discípulos chegam para Jesus. Jesus, não sei se o senhor percebeu, mas tinha um cara aí expulsando demônios no teu nome e a gente interrompeu, tá, Jesus? Porque não era um dos nossos, não tinha credencial, não tinha pedigree, a gente interrompeu. Cortamos aí o cara, porque, enfim, a gente não sabia quem era a cobertura espiritual do cara, a gente não sabia. Então a gente interrompeu Jesus, e Jesus falou de forma mais simples: não impeçais. Não impeçais. Porque não precisa de pedigree, não precisa de credencial. Aliás, tanto não precisa que o apóstolo Paulo chega a dizer ainda no primeiro capítulo: ainda que seja um anjo do céu, revestido de toda autoridade, de todo conhecimento, que em existência e em natureza é superior a nós homens, ainda que seja um anjo no céu, mas está pregando uma atrocidade, está pregando um evangelho que não é este evangelho que nós estamos apresentando para vocês, ainda que seja um anjo que seja amaldiçoado, ainda que seja Pedro, Barnabé, ainda que eles estejam com hipocrisia, ainda que eles estejam jogando um joguinho aí da politicagem religiosa dentro da comunidade, não dá para ser. Não pode ser, essas coisas aí não podem acontecer, não importa quem seja. Não importa quem seja, a gente precisa defender o evangelho, ainda que seja um anjo, ainda que seja Pedro. Às vezes esse papinho de autoridade, desculpa, mas às vezes esse papinho de autoridade é um papinho que serve para amordaçar as pessoas, de identificar de onde estão vindo as heresias e corrigi-las e combatê-las com espírito combativo, porque o evangelho é independente. O evangelho de Jesus é independente. O evangelho de Jesus, ele está acima das nossas estruturas organizacionais. O evangelho de Jesus está acima dos nivelamentos que a gente vai construindo como comunidade. O evangelho de Jesus está acima do nosso circo que a gente faz da religião. O evangelho de Jesus está acima de tudo isso aí. E o discernimento para saber qual é o evangelho verdadeiro é dado a nós pela autoridade do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos guia por toda a verdade. Portanto, se você tem o Espírito Santo que foi concedido a você por meio da fé, você tem sim a autoridade para identificar isto não está certo, isto é uma heresia, o que você está dizendo não condiz com a verdade do evangelho. E refutar, silenciar, essa é a nossa postura, é a nossa conduta. Mas diante de um evangelho que a gente está pregando, um evangelho popular,
um evangelho de influenciadores, um evangelho aí que está sendo reproduzido em larga escala. E aí a gente vem com umas histórias do tipo assim, eu sei que talvez é meio parcial o que é pregado aqui por meio desse tal pregador. Eu sei que talvez aqui existem coisas que não refletem a integralidade, a totalidade do evangelho. Mas o que importa, Tiago, o que importa é que alguém está falando sobre Deus. O que importa é que alguém está falando sobre Jesus. E algumas pessoas, você tem que entender que algumas pessoas que jamais seriam alcançadas por meio da mensagem, agora estão sendo alcançadas por meio da mensagem. Então, no final das contas, a gente pode discordar do evangelho, mas tem alguma coisa de Jesus ali. Então as pessoas estão sendo alcançadas. Não, as pessoas estão sendo enganadas. Porque não existe um outro evangelho, existe um evangelho apenas, não existe. A gente parece às vezes naquela reunião patética dos apóstolos. Vamos dividir o evangelho? Vamos, então vamos dividir o evangelho de modo que você, aqui Pedro, vai pregar para os circuncisos, então você vai abrir algumas concessões, você vai, enfim, ser mais flexível com algumas questões, e você vai aqui pregar para os circuncisos. E você, Paulo, você vai pregar para os gentios. Às vezes a gente parece que faz isso aí. A gente está dividindo o evangelho de Jesus, o evangelho que pode ser pregado nas redes sociais, um evangelho que massageia, um evangelho que é agradável, um evangelho que tem aderência boa pelos famosos, um evangelho que às vezes faz a gente chorar, um evangelho que até diz um pouquinho de verdade e tal. E a gente vai abrindo esse tipo de... A gente vai sendo flexível. O apóstolo Paulo fala para Tito, numa carta pastoral, que nós devemos estar prontos para refutar todo tipo de pensamento que comprometa a mensagem fiel. E que nós precisamos silenciar estas pessoas que se opõem à verdade. O problema é que eu até entendo a gente, por uma questão ética, às vezes a gente não falar, não atacar, mas às vezes a gente dá voz, às vezes a gente dá vazão, porque é bonitinho, porque é legal, porque tem um fundo legal, porque é bacana, e aí a gente vai dando espaço para essa mentira que vai disseminando e afastando a gente aos pouquinhos do verdadeiro evangelho. Ainda no capítulo 1, no verso 6, tô calmo, tá? No verso 6, eu não sou sempre assim, seu Rome. Às vezes só. Verso 6, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou para a graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Tão rapidamente, me intriga, porque o evangelho autêntico, ele vai sendo disseminado, a gente vai engolindo. Ele não vai digerindo como se fosse uma sobremesa. Ele é meio azedo. Mas o falso evangelho, ele enfeitiça. O falso evangelho, ele seduz, ele é sedutor. E a gente vai caindo no estado de manipulação e controle que a gente nem vai percebendo, porque ele vai sendo apresentado para nós com a Bíblia na mão. Nem todo mundo que fala de Deus fala a verdade sobre Deus. Nem todo mundo que fala sobre Deus com a Bíblia na mão está apresentando um verdadeiro evangelho.
Nem todo mundo que sai pregando o evangelho, na realidade está pregando verdades, às vezes está pregando mentiras. E a gente não pode esquecer que tanto no jardim do Éden, onde a serpente aparece de uma forma atraente, apresentando uma solução com 80% de verdade, 20% de mentira, e até na tentação de Jesus, quando o diabo aparece citando versículos bíblicos para Jesus, a gente começa a ver que a serpente é perspicaz, astuta, e vai apresentando um evangelho que por vezes ele é 90% verdade e 10% mentira. Então é sutil, por isso que o apóstolo Pedro diz, olha, no passado existiram profetas que injetaram heresias de forma secreta no meio de vocês, e vai existir no futuro falsos mestres que vão introduzir heresias secretas no meio de vocês, porque às vezes acontece assim. Eu acredito sinceramente que por vezes o evangelho que é pregado, que por vezes eu olho e identifico como um falso evangelho, talvez ele nem começou a ser pregado como um falso evangelho, talvez ele começou sendo pregado como um verdadeiro evangelho, mas seja lá qual tenha sido o motivo, começou a desvirtuar, mas pode ter certeza, ele começa com uma distorção pequena, leve. Ele começa com uma distorção leve, ele começa com 10% de mentira e 90% de verdade, até que de repente está 90% de mentira e 10% de verdade. Porque eu, sinceramente, não converse comigo sobre algumas mensagens que estão sendo reproduzidas em larga escala, porque me revolta. Me revolta tanto que eu estou escutando e eu fico abismado. Não é possível. Não é possível que o camarada acredita no que ele está falando. Não é possível que se ele leu a mesma Bíblia que eu estou lendo, se ele está exposto ao mesmo Deus que eu estou exposto, ao mesmo Espírito que está em mim, que está me guiando por toda a verdade, que ou ele ou eu, a gente está muito diferente, está muito errado, não é possível. E para mim é porque começou com 10% mentira e depois foi se tornando algo que lá pelas tantas provocou um desvirtuamento completo da mensagem do evangelho, que é introduzido por meio de forma secreta e que vai te seduzindo. Esse falso evangelho, é gostoso de ouvir. Ele é uma seda para os ouvidos. Porque escutar o que eu estou dizendo talvez seja um pouco agressivo. E melhor é escutar às vezes a mentira ela amacia. Mas o apóstolo Paulo segue aqui dizendo, ainda no verso 10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Em outro texto aqui o apóstolo Paulo diz que porque ele está tentando dizer a verdade, ele está se tornando inimigo deles. Mas quem está tentando perverter aquele pessoal está, na verdade, tentando agradar aquele pessoal. Porque em algum momento a gente vai ter que parar para analisar aquilo que a gente está consumindo. A gente vai ter que parar para analisar aquilo que a gente está consumindo, para ver qual vai ser o nosso comportamento diante da mensagem que está sendo pregada. Porque segundo o apóstolo Paulo ensina também ao Timóteo, as pessoas não vão conseguir ouvir a verdade porque por vezes ela é insuportável. O evangelho por vezes é impalatável, é indigerível.
Por isso as pessoas se juntariam para si mestres segundo seus próprios desejos, porque sentiriam coceira no ouvido e ia ser desconfortável. E por ser desconfortável, elas preferem juntar para si mestres segundo seus próprios desejos. É aquela pessoa que está com câncer terminal. Mas o que ela está preocupada não é em morrer e não sentir dor. Só que ela vai para a sepultura, vai morrer, mas vai morrer com um sorriso no rosto. Vai morrer enganada. Porque o verdadeiro evangelho, escute isso. Se você está com dificuldade de assimilar o que eu estou falando, está meio bravo comigo, escuta isso. A palavra de Deus é como uma espada. E ela vai te cortar, penetrar, rasgar. E vai te fazer chorar. Não de emoção, de dor. Porque ela vai colocar um espelho na tua face. E vai mostrar para você o quão miserável homem você é. E diante desse ambiente, você se constrange, se arrepende e muda. Porquanto o falso evangelho, ele vai te massagear. O falso evangelho vai te consolar. O falso evangelho, por vezes, vai fazer com que você até chore, se emocione. Mas no final das contas, vai passando o tempo e vocês não vão sendo limpos pela palavra. Porque conforme Jesus ensina, a palavra limpa, a palavra purifica, a palavra transforma. E aquele que antes estava em pecado, agora não se encontra mais em pecado. Aquele que antes mentia, agora já não mente mais. Aquele que antes adulterava, já não adultera mais. Aquele que antes roubava, já não rouba mais. Porque ele foi exposto à mensagem do evangelho verdadeiro, está sendo transformado, está brilhando a cada dia mais, até virar dia perfeito, até virar a luz mais resplandecente do dia. A vida com Cristo é progressiva, a gente vai crescendo, vai aperfeiçoando. E o outro evangelho, o verdadeiro evangelho, ele vai citar alguns versículos bíblicos e de repente você vai lembrar de que tem algum, que legal, você vai até colocar no teu Instagram que você é cristão, que você simpatiza. Às vezes você até coloca uma história no teu Instagram que você está escutando um louvor ou outro, mas não significa nada. Não significa nada, porque a árvore é conhecida pelo fruto. Se no final das contas está lá no seu Instagram, cristão, você gosta, tem playlist com música cristã, e você escuta aí consome alguns conteúdos de evangelhos ou pseudo-evangelhos, isso não significa nada se isso não estiver transformando a sua vida. Se os seus desejos não começarem a ser outros desejos. Se você continua inflamado com os mesmos pecados, inflamado com as mesmas vontades, com os mesmos desejos, se aquilo que está consumindo, que aquilo que você está consumindo não está mudando o seu pensamento, metanoia, transformação, sede renovado pela transformação do vosso entendimento, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se não está acontecendo isso na sua vida, e você está consumindo alguma coisa que é evangélica, gospel, cristã, revise isso. Revise o que você está consumindo. E pare de consumir. Pare de consumir. E comece a se abastecer da palavra da verdade. Comece a se abastecer de um evangelho que não é pregado para agradar e massagear homens, mas de um evangelho que é pregado para a glória de Deus, Cristo ressurreto, crucificado. De um evangelho que coloca Deus como centro e não te coloca num pedestal como se existisse um Deus que ficasse orbitando em sua volta como um gênio da lâmpada mágica só para atender os seus pedidos. Isso não é evangelho, isso é uma mentira. Deus consola, Deus te cura, mas esse não é o centro do evangelho. O centro do evangelho é um Deus, um Cristo que encarnou, se tornou homem, se esvaziou da sua natureza divina, veio a ser servo, com forma humana, morreu, e agora Deus está exaltando a ele
de modo que não vai existir nome acima de nenhum nome vai estar acima do nome de Jesus. E tudo o que acontece dentro do evangelho verdadeiro tem a ver com Jesus, e nós nos reverenciando diante desse Jesus, nós nos humilhando diante de Jesus, nós vivendo uma vida em devoção a esse Jesus, não um Jesus vivendo em devoção a mim, um Jesus para limpar, deixa para lá, é isso aí. Não vou nem citar nome e endereço como o apóstolo Paulo fez aqui para não ser antiético, mas você já sabe o canalzinho da internet que você tem que parar de seguir, o videozinho que você tem que parar de replicar. A gente está, inclusive, sendo mais agressivo nas redes. Posta lá da rede, do R3D e tal. Vai ter conteúdo bacana lá para você pregar. Tem, gente. Ô, Thiago, o que eu vou consumir? Vem para mim, eu dou umas dicas. Na boa. Na boa. E ali, se você quiser, depois te dou o nome de qual você não pode seguir. Não, tô brincando, não vou fazer isso. Mas, enfim. Agradar a Deus e não aos homens. Glorificar a Deus e não aos homens. Engrandecer o nome de Deus. Nos humilharmos na presença de Deus. Isso é evangelho. Que nós possamos ter o discernimento. A autoridade que foi concedida a nós por meio do Espírito Santo. Para entender, analisar. O livro de Atos diz que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque eles não consumiam qualquer coisa que estava lá no Instagram. Os bereanos analisavam a palavra de Deus, para ver se aquilo ali era realmente a palavra de Deus. E a gente precisa amadurecer, começar a colocar algumas coisas à prova, para consumirmos vida. Vamos orar? Desculpa se eu fui. Vamos orar então, vamos cantar também. Deus nosso Pai, mais uma vez oramos, clamando a Ti pela Tua misericórdia. E nessa oração em especial, gostaria de orar por discernimento. Nessa oração em especial, eu quero orar por sabedoria, por maturidade, para que nós, como comunidade, como igreja, consigamos subir alguns degraus. Não mais agirmos como meninos, não mais nos alimentarmos do leite materno, mas de um alimento sólido. Que nós possamos, inclusive, sermos levados a um nível de maturidade capaz de não apenas identificar a mentira, desmascarar a mentira, mas refutar a mentira. E termos o espírito combativo para todo e qualquer argumento que se levante contra a essência e contra o fundamento do Evangelho. Dá-nos ousadia. Dá-nos ousadia. Que nós, Senhor, não tenhamos uma postura covarde diante das mentiras que estão sendo disseminadas por meio daqueles que são de dentro do movimento. Como o Senhor disse, como o Senhor Jesus nos ensinou, haveriam lobos vestidos em peles de ovelha. Talvez olhando, Senhor, é uma ovelha, mas em essência e natureza é maligna. Por isso, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que nós possamos andar pela verdade, conhecendo a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que purifica, a verdade que limpa. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.